Olá, você é bem-vinda aqui no canal Florescendo no Deserto 21. Eu sou Adriana Januário, a responsável por este canal, que tem como objetivo ativar o seu crescimento, ativar o seu florescimento, porque quem floresce em um deserto, floresce em qualquer lugar. Nós estamos fazendo uma série muito bacana chamada Rompendo as Estruturas que Bloqueiam o Seu Crescimento. Hoje iniciamos a parte 5. Caso você ainda não tenha assistido as partes anteriores, pausa o vídeo aqui, assista as outras partes para que você não perca nenhuma etapa, nenhum passo que é chave para ativar o seu crescimento. E assim nós vamos iniciar essa parte de hoje, relembrando muito brevemente a parte número 4. Nós vimos que Josué, ele atravessou com o povo de Israel o Rio Jordão e ele acampou no primeiro lugar chamado Gilgal. Ali foi feito um memorial na cidade de Gilgal com 12 pedras que foram extraídas do leito do Rio Jordão. Essas pedras eram pedras lisas que foram desgastadas pela água do rio. E ali em Gilgal, o povo de Israel comemorou a primeira Páscoa. E logo a seguir, Josué viu um homem em pé segurando uma espada. E ele ficou um pouco receoso e perguntou para esse homem: Você é um de nós ou é contra nós? Ele respondeu: Nenhuma coisa nem outra. Eu sou o comandante do exército do Senhor. E ali Josué se prostrou e ele fez uma pergunta muito importante. Ele disse: O que o meu senhor deseja que o seu servo faça? E esse homem que eu creio que representa a presença de Deus, disse para Josué: Tire suas sandálias. O lugar que você está pisando é santo. E Josué obedeceu. Nós vimos na edição número 4 qual é o significado de você tirar as sandálias. E ao tirar as sandálias e pisar naquele território, Josué tomou posse da terra prometida, primeiramente no campo espiritual e depois no natural. E é interessante isso, porque algumas coisas nós vamos conquistar primeiro no campo espiritual, quando nós tiramos as nossas sandálias e pisamos nesse território. E naquela época, quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, os povos que moravam ao redor, eles ficavam com temor, porque quem é esse povo que está avançando, que o Mar Vermelho se abriu, o Rio Jordão se abriu para eles passarem, então havia um temor do que Deus estava fazendo no meio do povo de Israel. E a próxima cidade a ser conquistada era uma cidade chamada Jericó. E olha o que a palavra de Deus diz, como estava Jericó nessa ocasião. Em Josué 6, versículo 1 diz: Jericó estava fechada como um barril por causa do povo de Israel. Ninguém entrava, ninguém saía. Jericó era uma cidade fortificada, era uma cidade cercada por altas muralhas. E quando a palavra de Deus compara, né, que Jericó estava fechada como um barril, para a gente entender, o barril, a maioria né, dos barris, eles são formados por uma madeira chamada carvalho. E ela é moldada, ela é aquecida e ela
ela vai sendo unida, são vários feixes que são unidos, como você pode ver aí na imagem ao lado, que não passa nada, né. Então Jericó estava assim, né, bem fechado, ninguém entrava, ninguém saía, porque havia um temor do povo de Israel que estava por perto. E nós vimos que Josué, quando ele encontrou o chefe do exército do Senhor, que ordenou a ele: "Olha, tire as suas sandálias, porque esse lugar é santo", ele obedeceu, ele tirou e ele tomou posse daquele território, né, colocando os pés naquela terra, ele tomou posse. E nós vemos aqui um mapa onde nós temos, a cidade de Gilgal, aqui eu vou indicar em vermelho, ó, cidade de Gilgal, ela era anterior à cidade de Jericó, certo? Então o povo de Israel estava ali, né, na boca da botija para chegar em Jericó. Então havia um temor, né, a cidade fechada, fortificada para se proteger. E a cidade de Jericó era uma cidade estratégica. Jericó era um local, uma região onde havia uma abundância de recursos naturais. Era a cidade mais uma das cidades mais antigas do mundo, né? Alguns acreditam que ela é a cidade mais antiga do mundo, com cerca de 10.000 anos, aproximadamente. E ela, apesar de ser antiga, era uma cidade que tinha toda uma estrutura de proteção, de defesa, de segurança por causa das suas muralhas. E ela tinha uma posição estratégica. Eu vou retornar aqui para você ver. A cidade de Jericó, eu não vou conseguir mudar, mas a cidade de Jericó, ela tinha um posicionamento estratégico em termos comerciais. Por quê? Ela era uma rota comercial das cidades antigas, porque Jericó ficava entre o Rio Jordão e o Mar Morto. Então ali era uma rota de deslocamento do comércio, então as especiarias, óleos, perfumes, tecidos. Então ela tinha uma posição geográfica estratégica em termos de comércio. E sabe o que aconteceu? Como eu disse, Josué possuiu a terra primeiramente no campo espiritual. Quando ele tirou as sandálias e pisou naquela terra, ele entrou num outro nível, ele entrou na vontade do que Deus tinha para ele, né? No projeto, no propósito do que Deus tinha para ele, antes daquilo se concretizar fisicamente. E Josué capítulo 1, perdão, Josué capítulo 6, versículo 1, diz o seguinte: O Eterno disse a Josué: Preste atenção, já entreguei Jericó a você, bem como o seu rei e a sua guarda de elite. Então, antes de Josué partir para a conquista, Deus já falou para ele: Ó, já te entreguei, é teu. Ele não tinha pisado na terra, ele não tinha aberto mão do passado, do Egito, e entrou num território novo para a vida dele. Assim foi com Josué. E quando ele fez isso, Deus declarou: Olha, eu já te entreguei. Gente, quando Deus fala, é, é um decreto, é uma verdade. E Josué obedeceu, Josué creu, ele entrou nesse nível de conquista. E quando você entra num nível em que você se dispõe a conquistar, a romper as barreiras para ativar o seu crescimento, Deus vai te dar estratégias. Deus vai te dar estratégias de ação, como que você deve agir para conquistar.
só vai receber quem obedecer. Quem obedecer a voz que diz: tire as suas sandálias. Tire as suas sandálias. Você está disposto a tirar as sandálias? Né? Relembrando aí o ensino, o conceito da parte 4 que foi esse tema. E isso aconteceu com Josué. Quando ele tirou as sandálias, Deus deu a estratégia, Deus mapeou, Deus deu um passo a passo do que ele deveria fazer para conquistar a cidade de Jericó. E olha que Jericó era uma cidade fortificada, preparada, com estratégias de defesa e proteção, porque naquela época Jericó foi pioneira, né? A cidade mais antiga, ela já tinha uma estrutura de defesa e de proteção. E ali estava o primeiro desafio de Josué. E assim ele fez, né? Ele não retrocedeu. E olha aqui, vamos fazer um passo a passo da ação estratégica que Deus deu para Josué. Primeiro, Deus disse: marche em volta da cidade com todos os soldados, deem uma volta ao redor dela. Fala, gente, que é isso? Vai dar uma volta ao redor da cidade? Mas Josué obedeceu. Então eles saíram, os sacerdotes foram na frente com as trombetas, a arca da aliança atrás e o povo de Israel seguindo a arca da aliança. E olha só que interessante. Eles foram, deram uma volta no primeiro dia. E eles não podiam fazer barulho. A estratégia, ó, vocês vão, mas não é nem para conversar, ó, bico fechado. E às vezes é interessante, às vezes, quando Deus te dá uma estratégia, você fica com a boca fechada. Sai contando para Deus e o mundo, a menos que ele peça, mas inicialmente, olha, vocês vão em silêncio. Repitam isso 6 dias seguintes. Então, nos próximos 6 dias, vocês vão dar uma volta ao redor da cidade de Jericó. Quero chamar a atenção aqui para o número 6. O número 6, no alfabeto hebraico, ele representa o homem. O número 6 representa o homem, aquele que faz a conexão entre os céus e a terra. Porque Deus trabalha em parceria com o homem. Então, existem coisas que você vai ter que fazer. Como homem, né? Existe uma ação que ela é humana. E a ordem foi: deem voltas ao redor da cidade de Jericó. Vai no primeiro dia dar uma volta e nos próximos 6 dias vocês vão repetir essa ação. Isso fala da ação humana. Existem coisas que são atitudes que nós devemos fazer. Ah, eu quero conquistar, mas eu tenho que ter um posicionamento, eu preciso ter uma atitude. Não vou cruzar os braços e falar, ai Deus, faz para mim tal coisa, né? Tem responsabilidade que ela é sua, ela é minha. No sétimo dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Olha que interessante. No sétimo dia, 7 é o número da perfeição, né? Sétimo simboliza Deus. E eu creio que simboliza a ação de Deus quando nós nos dispomos a obedecê-lo. Aí no sétimo dia eles tinham que dar quantas voltas? 7 voltas, em silêncio. Por enquanto, bico fechado. E na hora que eles concluíssem a sétima volta, no sétimo dia, um toque longo da trombeta ia ser dado, que seria o sinal que após esse toque longo, o povo deveria gritar o mais alto que puder, e as muralhas cairão de uma vez. Pô!
né? E foi isso que aconteceu, né? Eles deram 7 voltas, a trombeta tocou, um toque mais longo, o povo gritou e as muralhas caíram. Quando as muralhas caem, isso representa a ação divina. A ação divina, ela entra em operação quando nós obedecemos e agimos segundo a palavra de Deus. E sabe o que que aconteceu? As muralhas caíram, né? Com exceto a casa de Raabe, que foi uma mulher que acolheu os espias, e ela e a sua família, conforme havia sido combinado, eles não foram, não sucumbiram ali naquele momento. E após a queda das muralhas, o povo avançou na cidade, né? Tomou posse e a Bíblia fala que o Eterno estava com Josué e a sua fama se espalhou por toda a terra. Ou seja, quando Deus vai à frente e nós obedecemos, não existem muralhas que vão reter o seu crescimento, o seu e o meu crescimento. E isso não é uma historinha que foi inventada. Nós temos nos dias de hoje sítios arqueológicos que têm as ruínas da cidade de Jericó. Elas ficaram lá até hoje, tem essas ruínas, né? Quando Josué abriu mão do seu direito, abriu mão do Egito, quando ele tirou as suas sandálias e se humilhou, se submeteu à vontade e à voz de Deus, ele entrou num processo de conquista. Evidente, Jericó foi a primeira cidade, né? E eu fico aqui imaginando algumas conquistas que nós temos a fazer, alguns desafios. Não só meus, mas creio que você também tem alguns desafios. E existem desafios que são grandes muralhas. E quando a muralha é grande, às vezes uma volta não é suficiente para derrubá-la. Nós precisamos persistir. Primeiro, temos que ouvir a voz de Deus, saber qual é a estratégia. E às vezes é uma volta, é duas, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete. No último dia dá 7 voltas. Mas isso fala de algo importante. Isso fala sobre perseverança, sobre insistência. Às vezes tem gente que está tentando fazer alguma coisa, tentou uma vez, já desistiu. Não, não é assim. Persista, persista, persevere, creia, mesmo que aparentemente eu acredito que quando eles deram a primeira volta, falou, não aconteceu nada, o que que é, né? Será que vai funcionar? Né? Mas eles perseveraram, né? Então existem ações humanas, ações que são nossas, que nós devemos insistir, perseverar, porque lá na frente elas vão nos dar um resultado. E quero voltar ao início, quando ao início dessa apresentação, que eu disse que Josué, ele tinha visto um homem em pé portando uma espada, né? Aí está a imagem, só para a gente recordar deste momento. E uma coisa que me chamou muito a atenção neste momento de que Josué teve esse contato com o chefe do exército do Senhor, que eu creio que era o próprio Senhor ali falando com ele fez uma pergunta que incomodou meu coração. E na edição passada eu falei, inclusive, para vocês que eu estava orando a respeito da resposta, né, que Josué deu pro chefe do exército. Que Josué disse assim: o que o meu senhor deseja que o seu servo faça? E eu realmente, de coração,
eu comecei a orar. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer que a sua serva Adriana faça? E quando a gente ora com o coração sincero, Deus responde. E Deus me respondeu, e eu quero compartilhar a resposta aqui com você, porque, embora sejamos pessoas diferentes, tenhamos propósitos e desafios diferentes, eu acho que essa resposta que Deus deu para mim, em particular, ela também pode servir para você de alguma maneira. E eu achei muito interessante, porque eu estava lendo o livro de Efésios, e quando eu li aquilo, eu falei: Uau, Deus está respondendo a minha oração, né? E eu vou compartilhar com vocês. Esse versículo está em Efésios capítulo 4, versículos 1 a 3. Vamos lá, vamos ler juntos. A versão que eu estou usando é uma versão da Bíblia chamada amplificada, né? Ela estende o significado, né? E eu achei tão rico essa versão que transcrevi aqui para a gente degustar, para a gente extrair aí a doçura, a riqueza que há na palavra de Deus, né? Então aqui era o apóstolo Paulo escrevendo, e ele diz assim: Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, apelo a você. Aí eu entendi que era Deus falando comigo. Apelo a você que viva uma vida digna do chamado para o qual foi chamado. Isto é, que viva uma vida que demonstre caráter piedoso, coragem moral, integridade pessoal e comportamento maduro. Uma vida que expressa gratidão a Deus por sua salvação, com toda a humildade, abandonando a justiça própria e gentileza, mantendo o autocontrole, com paciência, suportando uns aos outros em amor altruísta. Olha que texto lindo, gente. Eu entendi que isso foi uma resposta do que Deus tinha para mim, e eu creio que é para você também, que nós devemos viver uma vida digna, digna do chamado que Ele nos chamou. Cada um de nós tem um propósito específico, e nós devemos viver esse propósito de forma digna, né? Vivendo com caráter piedoso, coragem moral, integridade, com comportamento maduro, com humildade, sendo gentil. E eu achei lindo, lindo demais essa resposta e compartilho com você. Então assim nós vamos encerrando essa edição do Rompendo as Estruturas que Bloqueiam o Seu Crescimento, e quero incentivar a você, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilhe com alguém, deixa um comentário, porque isso ajuda o nosso canal. Eu estou como Josué, estou aqui insistindo, dando uma volta, duas voltas, até que a muralha venha a ruir. E aí eu peço para você que me ajude dando um gritinho, né? Grite junto comigo para as muralhas caírem, né? Então, quando você deixa um like, quando você deixa um comentário aqui, você está colaborando para que as muralhas caiam e nós, né, eu e você, possamos conquistar aquilo que Deus tem para nós. Então, por isso que eu tenho aqui insistido em compartilhar um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração com vocês. Deixo aqui um grande abraço e já aviso que nós teremos a parte 6. A parte 6 vai ser um encerramento desta série, rompendo as estruturas que bloqueiam o seu crescimento. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, e faça com que você avance e prospere em tudo que Ele tem para você. E que você sempre lembre de ter uma vida digna, trabalhando aí de forma que engrandeça
o nome de Deus, independente onde você estiver ou o que você estiver fazendo. Beijinhos no coração e nos vemos para o encerramento em breve. Tchau, tchau.